Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, eu sou o professor Carlos Henrique de Matemática e eu estou aqui hoje junto com a galerinha do nono ano, né? E hoje nós vamos estudar expressões algébricas, fazer uma pequena introdução. Vamos começar aprendendo a transformar sentenças matemáticas em expressões, né? Na aula de hoje. E na próxima aula nós vamos aprender a calcular o valor numérico das expressões. E vamos ao que interessa. Primeiramente, ó, expressões algébricas. Veja. Ó, as expressões algébricas, elas são expressões que já tem bem aparecendo há muito tempo, né? Assim, a utilização desses termos desconhecidos. Existe o registro mais antigo que existe é desse chamado papiro de Hind, né? Ou ele também é chamado de papiro de Amis, porque Amis foi o escriba que escreveu esse papiro. Ele foi encontrado no antigo Egito, né? E esse Hind foi a pessoa que comprou e trouxe ele para o Ocidente. E nessa época lá, eles utilizavam palavras para expressar esses termos desconhecidos. Esse papiro aqui, por exemplo, ele tinha em torno de 85 problemas. E esses problemas eram das mais variadas situações, né? Aí quando eles fizeram descoberta desse papiro, eles viram que as expressões algébricas eram bem mais antigas do que se imaginava, né? Tem alguns outros registros também, como um livro que foi lançado pelo Al-Khwarizmi em torno do século IX depois de Cristo, já é bem mais recente, né? Esse aqui foi em torno do ano 1650 a.C. É bem antigo, né? Agora, vamos ver uma situação em que podem ser utilizadas essas expressões algébricas, né? Ó, uma imobiliária está vendendo lotes com as medidas indicadas no desenho abaixo, né? Aqui vou mostrar uma pequena expressão, ó. Olha só, essa imobiliária está vendendo o terreno dessa forma aí, né? O terreno é quanto? Ó? 10 por 28, né? Agora a gente quer saber qual é que vai ser o perímetro desse terreno. Veja bem, como a gente está vendo que isso aqui tem um formato retangular, isso significa que esse lado aqui que é 10, e aqui também vai ser 10, né? 10 metros. E aqui é 28, aqui também vai ser 28 metros, né? Agora, se alguém lembra qual é a expressão como é que a gente calcula o perímetro de uma figura? É isso aí. É exatamente a soma dos lados da figura, né? E fica como, ó? É 10 mais 10 mais 28 mais 28. Você observa que tem o 10 duas vezes e o 28 também duas vezes. Então, se aparece duas vezes cada um, eu também posso expressar dessa forma aqui, ó. Transformando numa multiplicação, ou seja, 2 vezes 10 mais 2 vezes 28. Se eu fosse calcular isso aí, dá o valor de 76, né? 28 mais 28, 28 vezes 2 dá 56, com mais 20, 76. Esse seria o perímetro dessa figura aí, né? Mas agora, se por acaso eu não conhecesse, veja só, essas expressões aqui, vem cá, se por acaso eu não conhecesse o valor daquela figura ali, né? Veja só, o que é que eu tenho aqui agora? Temos expressões escritas na linguagem comum. Agora, como nós estamos tratando de matemática, nós teríamos também que escrever essas expressões na linguagem matemática, né? O que é que eu tenho aqui, ó? 3 mais 4 é igual a... É igual a quanto? Eu não coloquei aqui, né? Mas você pode saber que é igual a 7, né? Na segunda expressão, eu tenho 2 vezes 6 mais 3. Então, colocando na linguagem matemática, ficaria assim, né? E também, eu tenho que o quadrado de 1/2 somado com 1/3. Aí tem aqui 1/2 ao quadrado, né? Aí eu vou somar com 1/3. Agora, temos uma expressão aqui
falando sobre um terreno que ele está dizendo o quê? Que o Marcos comprou um terreno no qual o comprimento excede a largura em 15 metros. Agora minha pergunta é a seguinte: qual o comprimento desse terreno? Então o comprimento é igual à largura mais 15 metros. E qual a largura desse terreno? Aí também já não foi citado no problema, né? Aí veja como é aqui, ó. Agora, qual a expressão que vai determinar a área desse terreno? Veja só. Eu tenho aqui o terreno. Aí eu tenho um probleminha, né? Eu não sei qual é a largura e também não sei qual o comprimento, porque não foi informado os números que correspondem a esses valores. Mas nós temos que lembrar o seguinte: quando formos determinar um número racional qualquer, utilizamos uma letra para designar esse número. Primeiro, o que é que eu estou dizendo aqui? Ó, que o comprimento excede a largura em 15 metros. Então, o comprimento depende da largura. Então, qual a largura? Não sei qual é. Eu utilizo uma letra qualquer para expressar o valor dessa largura. E aqui eu usei a letra X, mas você pode usar qualquer letra do nosso alfabeto, viu? Qualquer letra minúscula você pode colocar aí. Ou em algumas situações pode colocar minúscula também, mas o usual é minúsculo. E está dizendo o quê? Que o comprimento excede a largura em 15 metros. Então quer dizer que o comprimento tem 15 metros a mais do que a largura. Aí veja, ó. Então vai ser o quê? Vai ser o valor da largura, que é X, mais o valor 15. Então essa aqui é que seria a expressão que determinaria a área desse terreno. Ó. É X vezes X mais 15. Ou seja, é a largura vezes o comprimento. Essa que seria a área da nossa figura. Aí você se pergunta: professor, então qual é o valor desse X aí? Não foi citado ainda, mas vamos ver mais à frente. Agora, pessoal, existem determinadas situações que não é citado um número qualquer, né? E a gente tem que usar letras para designar esses números, né? Como a gente já viu anteriormente. Então, veja bem, o que é que eu tenho aqui, ó? Essa expressão. Eu tenho uma expressão que está perguntando o triplo de um número. O triplo, você lembra de qual número? Você lembra do número 3. Então, aqui é 3. E agora, de um número, só, se ele pergunta aqui o triplo, já sei que é 3, né? De quem? O triplo de um número. Que número é esse? Como eu não sei, eu expresso através de uma letra qualquer. Então, se eu falo o triplo de um número, vai ficar 3 e mais uma letra, que aqui eu coloquei a letra A. Aí, no segundo item, eu tenho o quê? O dobro de um número mais 6. Então, o dobro, qual é o número que você lembra? É 2. Ele é multiplicado por 2. Aqui de um número eu posso colocar uma letra qualquer aqui. A, B, C, D, E, F. Aí está falando o quê? Mais 6. Então, vai ser o dobro de um número mais 6. Vai ser o dobro que eu coloquei uma letra. Mais 6. Aí depois tem a diferença entre o triplo de número e a sua metade. Veja só. Eu coloquei aqui a diferença. Se você lembrar dos termos da adição e da subtração, você vai lembrar que a diferença faz parte da subtração. Que lá são designados por minuendo, subtraindo e resta a diferença, né? Então, a diferença. Então, quando citar a diferença, você já sabe que é um sinalzinho de menos. Agora, que diferença é essa? Entre o triplo de um número e a sua metade. O triplo do número nós já vimos aqui anteriormente, que é só multiplicar uma letra por 3. E a sua metade está dizendo o quê? Que é a metade do mesmo número. Então, qual é a metade de um número? É só você dividir o número por 2. Por isso nós colocamos aqui o número que nós designamos por n sobre 2. Vamos ver mais alguns exemplos aqui.
Essa aqui é interessante, ó. Nós estamos falando da soma de dois números consecutivos. O que é que são dois números consecutivos? Você lembra o quê? São dois números seguidos, né? Então é um número e o seu sucessor. Por exemplo, se eu colocar aqui o número 3, qual é o sucessor de 3, que é consecutivo a ele? O 4. Se eu colocar aqui o número 10, qual é o número que é sucessor dele? 11, né? Se eu colocasse aqui 999, qual é o sucessor dele? 1000. Observe que tem uma coisa em o que é que você tem que fazer para determinar o sucessor de um número inteiro. É só você somar o número inteiro mais 1. Então, o sucessor é o quê? É o número inteiro mais 1. Então, aqui eu tenho 3, né? Se eu tenho 3, o sucessor dele vai ser qual? 3 mais 1. E aqui eu tenho 10, ó. O sucessor do 10 é 10 mais 1. O que é que eu quero mostrar para vocês? Que se você tem um número inteiro qualquer, que nós não sabemos o qual é, que nós vamos determinar por uma letra, para determinar o consecutivo dele, é só somar mais 1. Então, o número aqui que eu determinei foi x, ele vai ser somado com o quê? Com x mais 1. É só somar aqui com x mais 1. Aí agora tem a soma entre dois números inteiros, né? Ó, nós temos dois números aqui. Eu não sei qual é nenhum dos dois, né? Então, como são dois números, eu tenho que usar duas letras diferentes. Eu não posso usar a mesma letra como eu estava usando anteriormente. Porque eu estava tratando de dois números que eram relacionados na anterior, né? Que era um número mais o seu consecutivo. Mas quando eu falo entre dois números, tem que ser dois números diferentes. E é o que é a soma. Então é só colocar mais. Depois, no terceiro item, fala sobre a diferença entre dois números. Nós já vimos que a diferença é menos, né? E entre esses dois números vai ser A, citar aqui A e B, sinalzinho de menos. Tá aí, ó. Ele vai ficar dessa forma, viu? Agora, nessa parte bem aqui, seria interessante que você fotografasse essa tela, estiver assistindo no celular, tirar um print e guardar, porque auxilia bastante na escrita das expressões algébricas, porque nós temos aqui o básico para você entender como é que funciona a escrita de expressões algébricas. Por exemplo, nós temos no primeiro aqui uma expressão que nós já vimos, que é o dobro de um número, né? O dobro, você já sabe que é relacionado com o número 2, é uma multiplicação por 2 de um número qualquer que a gente relaciona a uma letra qualquer, né? Então, se eu boto o dobro de um número, eu posso expressar por 2x. Você poderia colocar 2A, 2B, 2C, 2N, 2T, a letra que você preferir, certo? Aí tem o triplo de um número. O triplo, já sei que eu já lembro do 3, então vai ser 3x. Agora aqui, você lembra do produto. O produto é o quê? É uma multiplicação. Então, se é o produto entre dois números, eu vou ter que usar duas letras, né? Agora eu coloquei aqui A vezes B, mas esse produto aqui também poderia ser escrito escrevendo apenas A e B, AB. Por quê? Porque se eu tenho duas letras assim relacionadas, eu já sei que essa letra A está multiplicando essa letra B. Assim como eu tenho aqui, ó, eu tenho 2x, seria a mesma coisa de 2 vezes x.
porque isso representa um produto. O 3x também seria 3 vezes x. Seria a mesma coisa. Agora, o quociente. Quociente qual é a operação? É a divisão. Então, eu vou dividir dois números, né? No caso, eu coloquei A sobre B. Dois números que eu não sei qual é, então eu represento por duas letras. Agora, próximo item, nós temos quadrado de um número. Pessoal, quadrado, você lembra de qual operação? Tenho certeza que todo mundo respondeu a potenciação, não é? Então, o quadrado é quando eu tenho um expoente 2. Então, vai ser quadrado de um número, é uma letra elevado a um expoente 2. Agora, eu tenho aqui o cubo de um número. O cubo, qual é o expoente? Expoente 3. Então, vai ser, eu coloquei aqui C, não é? Elevado a 3. O próximo tem a quarta potência. Olha, a partir daqui, se tiver quarta, quinta potência, ou seja, qual for a potência, você vai fazer todos só colocando o expoente relacionado, né? Quando falar quarta potência, você lembra do expoente 4. Então vai ser uma letra elevada a 4. Se fosse, por exemplo, a quinta potência, ia ser uma letra elevada ao expoente 5. E assim sucessivamente, né? Agora, uma coisa interessante de lembrar, né? É quando fala de parte. Por exemplo, nós temos aqui a terça parte de um número. Terça, você lembra de 3, né? A terça-feira é o terceiro dia da semana. Então, se eu tenho uma terça parte de um número, vai ser aquele número determinado dividido por 3. Então, como eu tenho aqui a terça parte de um número, eu botei o quê? X sobre 3. Se eu colocar, como tem aqui abaixo, a quarta parte de um número, você vai ter que é o quê? Saber que é o quê? É aquele número dividido por 4. Se eu botar essa quinta parte, seria o número determinado dividido por 5. E assim sucessivamente. Você pode expressar da forma que você achar, utilizar a letra que você achar mais adequada. Não precisa necessariamente ser a letra que, uma letra, o mais comum é você usar o X, mas não precisa ser o X, pode ser qualquer outra letra também, do alfabeto. Agora, vamos ver algumas atividades sobre essa forma de escrita, né? Ó, nós temos dados dois números racionais M e N, vou marcar bem aqui os dois números, represente utilizando a linguagem simbólica da matemática. Veja bem, nessa atividade foram designados os dois números que vão ser utilizados, né? Que vai ficar, todas as operações vão ser com M e N. Não há outra letra que possa ser utilizada. Então, vamos ver como é que fica. Ó, primeiramente, a diferença entre o triplo de M e a metade de N, né? Como eu falei para vocês, ó, a diferença era expressada pelo sinalzinho de menos. O triplo, você lembra do número 3, o triplo de quem? De M. E depois, a metade de N. A metade você expressa como? Vai ser dividindo o N por 2. Aí como é que nós escrevemos aqui, ó? Fica a diferença, não é? A diferença de quê? O triplo de M e a metade de N, que é N dividido por 2. Aí depois está perguntando o quê? O produto entre esses dois números. O produto é uma multiplicação. Então vai ser MN ou M vezes N. Se você tiver colocado MN, também fica o mesmo valor, certo? Não está errado. Aí, letra C, é o quadrado de M somado ao dobro de N. Veja só. Eu falei o quadrado de quem? De M. Então vai ser o quê? M ao quadrado. Minha letra não é tão boa, então vou deixar assim mesmo. Aí depois é o que? Somado. Somado, você lembra? Finalzinho de mais.
somado a quem? Ao dobro de n. O dobro é o número 2 e o número é n. A expressão que nós temos é m ao quadrado mais 2n. Letra D. A diferença entre a quarta parte de m e a terça parte de n. Ó, diferença, eu já sei que é sinal de menos, né? E quarta parte de quem? De m. É m dividido por 4. Então, ó, vai ser a diferença de m dividido por 4 e a terça parte de n. Terça parte nós já vimos que é n dividido por 3. Muito bem. Vamos ver aqui agora, ó. Mais uma questão, ó. Associe cada expressão escrita na linguagem comum com a mesma expressão escrita na linguagem matemática. Vamos aqui. Aí nós temos aqui duas colunas. Essas duas colunas estão escritas de modo diferente, né? Uma está escrita na linguagem visual, a outra está escrita na linguagem matemática. Aí nós vamos relacionar cada uma dessas colunas, cada uma dessas expressões da coluna da esquerda com a coluna da direita. Vamos começar pelo item 1 aqui, vamos ver qual é desses aqui. Ó, está dizendo aqui, o dobro do quadrado de A. Ó, quando acontecer isso aqui, você tem que tomar muito cuidado, tá? Porque você vai fazer daqui, você vai fazer a expressão ao contrário, você vai começar daqui, ó. Você vai fazer o quê? Primeiramente, o quadrado de A. Qual é o quadrado de A? É A elevado a 2. Terminei essa expressão, eu tenho que fazer o que agora? O dobro dele. O dobro é quem? É 2. Então vai ser 2 vezes A ao quadrado. Então, esse item 1, a gente observando nessa coluna aqui, nós vamos ter ele bem aqui, ó. Na letra C, ó. Item I. Item 1. Depois, o dobro da diferença entre A e 5. Uma coisa que é muito interessante de relembrar bem aqui, porque eu estou falando do dobro da diferença, né? Então, fazendo daqui para cá, eu vou fazer primeiro a diferença entre A e 5. A diferença entre A e 5 é A menos 5. Aí depois eu vou ter que multiplicar o dobro por essa diferença aqui. Veja bem, se eu colocar só o 2 aqui, ele vai estar multiplicando apenas o A, né? Então, para multiplicar o 2, eu tenho que associar através do parênteses. Aí sim, o 2 vai estar multiplicando o resultado do que está no parênteses. Então, essa expressão aqui nós encontramos na letra E. Então, a letra E corresponde ao item 2. Agora, o item 3 tem a diferença entre o dobro de A e 5. Muito bem, é a diferença, que é um sinalzinho de menos, entre quem? O dobro de A. Veja só, esse I está separando o 5 dessa região, desse dobro aí, certo? Então, vai ser só o dobro de A menos 5. Que essa expressão está na letra B, que corresponde ao item 3, não é? Agora, ó, item 4. O quadrado da diferença entre A e 4. Muito bem, nós vamos fazer, como eu falei, a gente faz ao contrário. A diferença entre A e 4, que é A menos 4. Aí depois faz o quê? O quadrado.
Se eu colocar só aqui, não, o quadrado vai ficar só no A. Então eu tenho que colocar entre parênteses essa expressão e elevar ao quadrado. Então, essa expressão aqui está na letra D, que é a expressão que corresponde ao item 4, né? Faltando mais duas. Aí tem agora o que? O quadrado do dobro de A. Fazendo primeiro aqui, ó, o dobro de A. O dobro de A é 2A. Se eu elevar ao quadrado bem aqui, só fica ao quadrado o A, não fica o 2. Então, para fazer valer isso, eu tenho que colocar entre parênteses. Assim eu associo o expoente aos dois elementos que tem aí, né? O 2 e o A. Essa expressão aqui está no item F. A letra F, que é o item 5, né? E a última, só para confirmar mesmo, que a gente já está vendo aí, que a gente já sabe que é a letra A, né? A diferença entre os quadrados de A e 4, ó. Os quadrados, então vai ter que ser o quadrado de A e o quadrado de 4. Então vai ser A ao quadrado e 4 ao quadrado. Nós vamos fazer o que? Uma diferença. Então é A ao quadrado menos 4 ao quadrado. Que é aqui o que nós temos no item, na letra A, que corresponde ao item 6. Bem, pessoal, a aula de hoje nós vamos encerrar por aqui. Espero que todo mundo tenha compreendido bem. Na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse conteúdo de expressões algébricas, falando sobre valor numérico, né? Hoje nós aprendemos a escrever as expressões a partir de uma determinada sentença dada, a partir de uma situação problema, e na próxima aula nós vamos dar continuidade vendo o valor numérico. E até a próxima aula, pessoal.